Meristemas. Quando nós falamos em meristemas, nós temos que lembrar da célula tronco encontrada nos vegetais, né? Então, esses meristemas são formados a partir das células meristemáticas, que são células totipotentes. E estas células são encontradas nos embriões das sementes. Tanto é que quando nós plantamos as sementes, como nós podemos observar aqui em temporização, essa semente entra em estado de germinação e começa a formar a radícula, o caulículo, os primórdios foliares, até que forma-se uma plântula. E de repente eu tenho uma planta com os órgãos vegetativos. Quais são seus órgãos vegetativos? Raiz, caule e suas folhas. Muito bem, mas todas estas partes foram formadas a partir das células germinativas, das células troncos, né? As células embrionárias encontradas no embrião dentro da semente. Então, estas células meristemáticas são consideradas as células troncos dos vegetais, células que apresentam um predomínio muito grande de sofrer as divisões celulares do tipo mitótica. E esta célula meristemática também é considerada uma célula indiferenciada. O que é uma célula indiferenciada? São células que poderão se diferenciar e originar outras estruturas celulares, outros tipos de células. E nesse caso, então, eu posso dizer que se essa célula meristemática, ela tem uma capacidade de sofrer divisões mitóticas e ela é uma célula ainda indiferenciada e ela pode formar outras estruturas celulares, outros tipos de célula, então ela é uma célula totipotente ou multipotente ou pluripotente. Então, esta célula meristemática, ela é uma célula isodiamétrica, ela tem um núcleo relativamente grande central e vários pequenos vacúolos. Porém, nós sabemos que as células vegetais, quando jovem, realmente apresentam vários pequenos vacúolos. E quando uma célula se torna adulta, ela passa a apresentar um núcleo periférico e um grande vacúolo. Portanto, essa célula meristemática, ela vai ser encontrada nas células no embrião. É a célula do embrião. E quando a planta começa a se desenvolver, como nós vimos na imagem anterior, onde é que nós vamos encontrar essas células meristemáticas? No ápice do caule, no ápice da raiz e inclusive nas gemas axilares ou nas gemas laterais. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma planta. Na planta, na ponta da raiz, aqui é o corte da raiz, eu tenho célula meristemática. Também essa imagem corresponde ao corte do ápice caulinar, do ápice do caule. Então, o que eu vou encontrar aqui? As células meristemáticas com grande capacidade de se dividir. Então, estas células que estão no ápice do caule forma a gema apical caulinar. Estas células meristemáticas que estão no ápice da raiz forma a gema apical da raiz. E lembrando que essa célula meristemática, ela vai sofrer sucessivas divisões mitóticas, então ela vai ser responsável pelo crescimento da planta, crescimento em extensão. Mas também essa célula meristemática, ela pode se diferenciar, como eu disse aqui, ela é uma célula indiferenciada, ela vai se diferenciar em outras estruturas celulares encontradas nos vegetais. Quais outras células eu tenho no vegetal? Eu tenho a célula da epiderme, eu tenho célula de Suber, eu tenho célula de xilema, célula de floema, células de parênquima, colênquima, esclerênquima. Então, esta célula meristemática vai poder se diferenciar em todas estas outras células. Bem,
Lembrando então, como já foi comentado, quando nós plantamos uma semente, dentro da semente eu tenho quem? O embrião, e ele está protegido pelo cotilédone, onde temos a reserva nutritiva responsável pela alimentação, nutrição dessas células embrionárias que estão em intensa atividade mitótica. Quando então plantamos a semente, ela entra em estado de germinação. Então, estas células do embrião, que por sua vez são formadas de célula meristemática, entra em divisão e origina uma radícula. E essa radícula vai se desenvolvendo processos mitóticos, mas esta célula meristemática do embrião também origina um caulículo. E é óbvio que aqui também está acontecendo com grande intensidade as divisões mitóticas. Bom, de repente, então, a radícula origina a raiz, o caulículo origina o caule e surgem os primórdios foliares. Olha aí, as primeiras folhas, como nós podemos observar. Então, aqui eu tenho uma plântula que tem raiz, que tem caule, que tem folha, que corresponde aqui aos órgãos vegetativos da minha planta. Quando eu digo órgãos vegetativos, órgãos responsáveis pela nutrição. Por quê? Porque a raiz absorve do solo a seiva bruta, não é isso? E ela vai transportar essa seiva bruta. Porém, o caule, ele é responsável pela sustentação e ele faz o transporte desses sais minerais e da água absorvidos do solo. E a folha, ela absorve do meio ambiente o gás carbônico e usa a água que chegou através da raiz, que fez a absorção, que essa água chegou até a folha através do vasoxilema, e a folha agora faz a fotossíntese, produzindo moléculas de glicose que vai nutrir essa planta. Ela vai utilizar a glicose para fazer o quê? A respiração celular. É óbvio que ela conseguiu formar essas moléculas de glicose, essa matéria orgânica, através do processo fotossintético. Bem, então, lembrando que essas células meristemáticas, elas estão no embrião e elas é que originam todos os órgãos vegetativos da planta, né? Então, a célula tronco nos animais, ela é chamada, é a célula de medula óssea. A célula tronco dos vegetais são as células meristemáticas. Bem, então eu vou encontrar onde esses meristemas, depois que a plântula se desenvolve, vou encontrar no ápice do caule, no ápice da raiz e nas gemas axilares, nas gemas laterais. Gente, só para vocês se atentarem que essas gemas axilares ou as gemas laterais, como é que você identifica? Quando você poda uma planta, ela forma novos ramos. Esses ramos foram formados através das células meristemáticas, encontrada onde? Nessas gemas axilares, ou seja, gemas laterais, certo? Aqui nesta imagem, então, eu tenho um esquema de planta e cortando o ápice do caule, eu tenho esta imagem, então isso é o ápice caulinar. E aqui eu tenho o ápice da raiz, olha, aqui o corte da raiz. Mas essa coifa é como se fosse um capuz que vai proteger a zona embrionária. Esta zona embrionária é onde nós vamos encontrar as células meristemáticas. E na gema apical do caule, essa zona embrionária é onde eu vou encontrar o que? As células meristemáticas. Mas essas células meristemáticas, que foram responsáveis pelo desenvolvimento desse embrião, agora essas células também vão poder o que? Se diferenciar em outras estruturas celulares. Então, lembrando que essas células meristemáticas, elas são responsáveis pelo crescimento da planta, mas também pelo desenvolvimento da planta. Quando eu digo crescimento, eu estou falando em extensão. Ela está aumentando de tamanho.
Agora, quando eu falo em desenvolvimento, é quando essa planta vai ganhar órgãos diferentes, uma epiderme, um córtex, uma camada de Suber, um tecido de preenchimento, então ela está se desenvolvendo. Então, estas células meristemáticas encontradas no ápice do caule, no ápice da raiz e também nas gemas laterais ou nas gemas axilares, elas estão em intensa atividade mitótica. Então você já tem que identificar aqui que esse é o ápice do caule. Isso daqui é o ápice da raiz. Estas células meristemáticas, que é a zona embrionária, estas células agora elas entram em divisão celular. E a gente vai observar que essa célula meristemática, entrando em divisão celular e se diferenciando, ela vai formar as células denominadas de protoderme. O que é essa protoderme? Protoprimitivo, vai formar uma derme primitiva. Então, são células que já estão se preparando para formar a epiderme que reveste o corpo desta planta. Também temos ainda que lembrar que estas células embrionárias, ou seja, essas células meristemáticas, elas estão se dividindo, mas vão se diferenciar em meristema fundamental. O que é o meristema fundamental? São células que vão se diferenciar para originar, células que vão preencher o vegetal, as células de parênquima. Células que vão dar sustentação, células de colênquima e esclerênquima. Então, estas células do meristema fundamental. Porém, essas células aqui, ainda embrionárias ou da zona embrionária, também irão formar o que? As células de procâmbio. O que são essas células de procâmbio? São as células que irão mais tarde, se diferenciar para originar os vasos condutores da planta. Quais são os vasos condutores? Xilema e floema. Então, olha, estas células meristemáticas da gema apical deu origem ao protoderma, ao meristema fundamental e ao procâmbio. E as células da gema apical da raiz também, uma raiz ela tem uma epiderme que reveste, uma raiz ela tem um preenchimento, uma raiz ela tem células que dão sustentação e dentro da raiz tem os vasos condutores. Então, as células da gema apical da raiz também vai originar o protoderma, o meristema fundamental e o procâmbio. E aí, gente, então nós temos que lembrar que essas células meristemáticas, elas, quando entram em divisão, elas são responsáveis pelo crescimento primário da planta. O crescimento primário é quando ela se estende, ela cresce, ela ganha tamanho, tá certo? Então, seria ok, o meristema primário, né? Então, voltando aqui um pouquinho, eu tenho aqui um esquema de raiz mostrando a célula meristemática ainda jovem e que quando esta célula se torna adulta, ela ganha um grande vacúolo. E eu disse a vocês logo no início que essas células meristemáticas, primeiro elas fazem com que a planta cresça em extensão. Mas depois a planta precisa se desenvolver. É aí que essa planta agora, que é esta célula meristemática, que está no ápice do caule, no ápice da raiz, ela vai sofrer um processo de diferenciação. E esta célula meristemática se divide, né? Se diferencia em procâmbio para originar os vasos condutores floema e xilema. Esta célula meristemática se diferencia em protoderma para formar o que? A epiderme. Se diferencia em células de parênquima para formar célula o que? Parenquimática, que são as células de preenchimento. Ou se diferenciam para formar as células da epiderme e do Suber. Então, quem é que vai fazer isso? É aquela camada
de protoderme. A protoderme vai formar células de epiderme e células de suber. E o meristema fundamental vai originar o que? As células de parênquima. O meristema fundamental. O procâmbio vai se diferenciar e formar floema e xilema. Bem, então o nosso tecido meristemático primário, ele está localizado na gema apical do caule, na gema apical da raiz e nas gemas axilares. Porém, eu disse já várias vezes que as células meristemáticas são responsáveis pelo crescimento da planta em comprimento e depois essa planta vai se desenvolver em espessura. Então, o crescimento em extensão, quem é o responsável? É o meristema primário, ou seja, o apical. Já o crescimento secundário é quando a planta vai sofrer um espessamento, ela vai engrossar. Essa planta vai engrossar. Agora, é interessante que os tecidos meristemáticos primários ou embrionários, eles é que vão originar os tecidos adultos da planta. Então veja, quais eram os meus tecidos meristemáticos primário? É a protoderma, é o meristema fundamental e os procâmbios. Então o protoderma, o meristema fundamental e o procâmbio depois vão originar os meus tecidos adultos ou permanentes, que eu posso chamá-los de definitivos. E aí eles vão passar a desempenhar funções específicas no vegetal. Quando o protoderma, ele forma o tecido adulto, que é a epiderme reveste a planta, protege a planta, assim como o suber. Quando o meristema fundamental forma as células de parênquima, as células parenquimáticas agrupadas formam o tecido parenquimático e ele preenche a folha. Ele tem a função de preenchimento e ainda de reserva na planta. Quando o procâmbio entra em divisão, ele origina o tecido adulto, que é quem? O xilema e o floema, com a função de conduzir a seiva elaborada e a seiva bruta, respectivamente. Então, lembrando que o tecido meristemático primário é protoderma, meristema fundamental e o procâmbio. E o tecido adulto é originado a partir de quem? Do protoderma, do meristema fundamental e dos procâmbios. Bem, esquematicamente, para compreender, né, o que nós comentamos até agora, então vamos agora fazer um resuminho aqui. Os meristemas apicais, eles estão tanto no ápice do caule quanto no ápice da raiz, certo? E quais eram os meristemas apicais primários? O protoderma, o meristema fundamental e o procâmbio. Foram as 3 camadas de células originadas a partir de quem? Das células meristemáticas. Então, olha, aqui eu tenho a protoderme, o meristema fundamental nesse corte de planta, e aqui eu tenho o procâmbio. São todos formados por células, ok, gente? Todos originados pela célula meristemática, essas 3 camadas aqui, desse cilindro. Então, eu tenho aqui 2 e 3 cilindros, todos eles são formados de células meristemáticas. Porém, o que vai acontecer? Este tecido aqui, o protoderma, ele vai originar quem? O tecido definitivo, que é quem? Ou permanente ou adulto, que é a epiderme. Já o meristema fundamental, essa parte aqui do meio, vai originar quais tecidos da planta? Ele vai originar células de parênquima, que vai fazer o preenchimento dos vegetais. E o meristema fundamental também vai originar células de colênquimas e esclerênquima, que se encarregam de fazer a sustentação dos vegetais. E o procâmbio? Câmbio me lembra vaso condutor. O procâmbio vai formar o quê? O xilema e o floema. E ainda ele é óbvio que ele tem o câmbio fascicular. O que é o câmbio fascicular? É esse anel aqui, olha, de células que vai originar para fora a floema, para dentro o xilema, tá certo? Aqui, ó, seria o xilema primário e o floema primário. Então, o meristema
apical origina os meristemas primários, protoderma, meristema fundamental e procâmbio. E como foi dito então, os meristemas, eles estão no ápice do caule, estão no ápice da raiz, eles originam o protoderma, o meristema fundamental e o procâmbio. E isso eu vou visualizar tanto pela gema apical do caule, quanto pela gema apical da raiz. Aqui eu tenho as imagens de um caule, de um ápice caulinar, tá, gente? Fique atento, olha. Aqui vai originar, aqui certamente, né, olha, vai originar as primeiras folhas dos vegetais. E aqui nesse ápice está o que? A zona embrionária, as células meristemáticas. Olha, aqui seria as primeiras folhas. Mas as folhas não são revestidas, assim como o caule e a raiz? Muito bem, vai ser revestida por quem? Pelo protoderma. Mas uma folha não tem um preenchimento, o caule não tem um preenchimento, a raiz também não tem um preenchimento. Quem que vai se encarregar disso? O meristema, os meristemas que nós vimos que é o chamado de fundamental. Certo? O meristema fundamental. Mas dentro da folha nós temos os vasos condutores, no caule nós temos os vasos condutores, na raiz também temos os vasos condutores. Quem é que vai formar? O procâmbio. E aqui eu tenho uma imagem, né, de uma elódia, de uma alga que apresenta aqui, olha, dentro do seu corpo, as gemas que seriam essas células meristemáticas nas respectivas gemas apicais, tanto do caule quanto da raiz. Aqui eu tenho uma planta, né? Para essa planta ter esse porte todo, eu tenho que lembrar que as células meristemáticas que entraram em atividade, que originou sua raiz, que originou o seu caule, que originou as folhas. Mas hoje eu vejo que as folhas estão revestidas, que o caule está revestido, que a raiz está dentro do solo, mas também está revestida por uma epiderme. Mas tudo começou com quem? Com as células meristemáticas. E onde é que eu vou encontrar os meristemas nessa planta que já desenvolveu? No ápice do caule, no ápice da raiz e nas gemas axilares. E aqui eu posso observar melhor, né? Olha, os primórdios foliares e bem na pontinha aqui a gema com as células meristemáticas. Esta imagem seria esquematicamente esta dentro da biologia da planta, tá certo, pessoal? Portanto, se perguntarem o que é aqui, é a gema apical. O que vem a ser essa estrutura que parece duas garrinhas são os primórdios foliares, beleza? Porém, esse meristema caulinar, que é o primário, ele é que vai originar o protoderma, o meristema fundamental e o procâmbio. Muito bem, e aqui então tenho que lembrar que da mesma forma que os meristemas apicais do caule originou o protoderma, o meristema fundamental e o procâmbio, no ápice da raiz, as células meristemáticas, a zona embrionária também vai originar o protoderma que reveste, o meristema fundamental que preenche e o procâmbio que conduz a seiva. Muito bem, como nós falamos, o protoderma era o meristema primário e ele originou quem? A epiderme e o suber dos vegetais. Olha aí, a epiderme e o suber, o córtex, a casca da árvore, cuja função é de revestimento. Quando a minha planta já ganha essa epiderme e ganha o suber, eu já tenho um tecido de revestimento. Logo, a epiderme e o suber são considerados tecidos adultos ou tecidos definitivos ou tecidos permanentes. Aqui eu tenho o meristema fundamental. Lembrando que o meristema fundamental era também um meristema primário, não é? Mas esse meristema fundamental origina quem? Ele vai originar as células parenquimáticas que são encontradas no meio da folha, no meio do caule, no meio da raiz. Olha aqui, eu tenho uma raiz de mandioca, não é? Quando você come a mandioca, você está comendo uma reserva de amido, uma reserva amilífera. O que você come? As células parenquimáticas. Eu tenho essa árvore aqui, que é a barrigudinha, e ela fica cheinha assim, por quê? Porque o seu tecido parenquimático do caule armazena água. A Vitória régia, as células parenquimáticas, o seu tecido parenquimático armazena o quê? Ar. Então, o meristema fundamental dá origem a células de parênquima, mas também origina células de colênquimas e esclerênquimas que vão dar sustentação ao caule. E o
o procâmbio? O procâmbio, ele tem o seguinte, olha, nós temos aqui o corte do anel, que eu falei aquela hora que eram 3, olha, o protoderma, né? Teria um meristema fundamental e teríamos o anel, que era o procâmbio. Então, esse procâmbio aqui, ó, o câmbio, é uma camada de células meristemáticas, que eu chamo de câmbio vascular. Mas essas células de procâmbio, para fora, ela vai originar células do floema e para dentro, células de xilema. Com isso, a planta está ganhando, ó, mais 2 camadas. Ela tinha a epiderme, o meristema fundamental, agora ela tem uma camadinha aqui, olha, né, o floema, o câmbio vascular, que é as células que se diferenciam para poder formar célula de floema e célula de xilema, né? Então, eu tenho que lembrar que aqui, olha, é de fora para dentro, né? Olha, de fora para dentro foi originado o quê? Xilema. De dentro para fora formou o quê? Floema. Então, aqui eu tenho uma força centrífuga, né? Sai aqui, olha, de dentro para fora. O floema é formado por uma atividade centrífuga. E o xilema é formado de fora para dentro, centripetamente ele é formado. Então, nós falamos sobre os meristemas apicais, falamos que os meristemas originam os meristemas embrionários ou primários, que é a protoderma, o meristema fundamental e o procâmbio. Logo, o protoderma origina a epiderme, o suber, o meristema fundamental, os parênquimas, os colênquimas e os esclerênquimas. E o procâmbio originou o xilema para dentro, o floema para fora, a partir daquele anel que circulava ali, né, o cilindro. Muito bem, lembrando, portanto, que estes meristemas primários, os meristemas primários, eles é que originaram os meristemas que são considerados definitivos, beleza? Mas então, observando esse corte aqui da planta, eu vejo que ela tem a protoderme, que ela tem o meristema fundamental e que ela tem o procâmbio. Você lembra que o procâmbio origina epiderme e suber, né? Agora, eu tenho aqui, olha, o meristema fundamental, que é o que vai originar as células que preenchem a planta. E ela vai ficando, né, na verdade, ela vai estar se desenvolvendo mais. Já o procâmbio vai originar o quê? Os vasos condutores. Muito bem, gente. Então, o que nós precisamos entender aqui, olha, é que essa planta, inicialmente, ela tem 3 anéis, a protoderma, o meristema fundamental e o procâmbio. Certo? Então, é interessante que esta camada do meristema fundamental aqui, que originou estas células de parênquimas, que por sua vez eram células também meristemáticas, ela agora vai entrar em atividade e vai originar uma camada a mais de células de felogênio. Então, se nós observarmos agora esse esquema aqui, ó, eu vou observar que aqui eu tenho o câmbio, né? Olha, certo? Então, esse câmbio aqui, ele vai me originar xilema para dentro, floema para fora. E eu tenho aqui uma camada, esse anel é o felogênio. Esse felogênio, ele origina essa camada aqui, olha, esta, tá? Que é a camada de suber. Mas para fora, esse anelzinho aqui, olha, este, formou o suber. E para dentro, ele formou o feloderma, tá? Então, se a gente parar para observar, a minha planta não tem mais só 3 anéis. Olha quantos anéis essa planta ganhou. Sempre que essa camada do felogênio, que é esta aqui, moçada, o felogênio, para fora, centrifugamente, ele forma células de suber. Centripetamente, ele forma células de feloderma. Então, nós podemos observar que essa planta ganhou novos 2 anéis. Já o câmbio, aqui está o câmbio, ele vai formar xilema e floema. Então, a planta, ela ganhou vários anéis agora. Então, eu posso dizer que quando o felogênio entra em atividade
e o câmbio fascicular entra em atividade, o felogênio origina suber e feloderma, então ganhou mais 2 anéis. O câmbio origina a camada do xilema e a camada do floema, ganhou mais 2 anéis. Então, essa planta está sofrendo um crescimento o quê? Secundário. Por atividade mitótica, o felogênio vai formar feloderma e suber, e esse feloderma e suber estão relacionados com o revestimento da planta, tá certo? Logo, o câmbio vai originar o xilema e o floema. Porém, gente, esses vasos, né, que são encontrados nas dicotiledôneas, nas angiospermas e as gimnospermas, que também tem esses vasos condutores, tá certo? Então, esses vasos, né, estão, ou seja, os vasos condutores estão presentes na raiz e no caule, tudo bem? Então, quais são os meristemas secundários? O câmbio e o felogênio, porque o felogênio, ele é que originou depois o suber e o feloderma, e o câmbio originou xilema e floema. Então, observando aqui, eu tenho o felogênio, que originou o suber e originou o feloderma, né? Então, olha, aqui seria, olha, o felogênio, que origina para fora suber, e para dentro ele vai originar o que? A camadinha, que é o feloderma. Ó, aqui então eu tenho felogênio, para fora suber, para dentro seria o feloderma. E o câmbio, aqui está o câmbio fascicular. Para fora originou o floema, ou vaso liberiano, liber, que vai conduzir a seiva elaborada, e para dentro o lenho ou o xilema. Quem que originou liber ou lenho? Floema ou xilema? O câmbio. Quem que originou suber e feloderma? O felogênio. Então a planta ela ganha mais anéis, e então a gente percebe que a planta agora ela se espessa. Olha, ela engrossou, ela ficou mais grossa. Por quê? Porque ela tem camada de suber, ela tem camada de felogênio, ela tem a camada de feloderma aqui, ela vai apresentar o câmbio, e o câmbio vai originar o floema, e para dentro vai originar o xilema. Bom, então, nós temos que lembrar, né, sempre pensando aqui, olha, se eu for fazer um corte da planta, aqui está o meio, o cerne dela, essa planta apresenta óleo felogênio, óleo suber, óleo feloderma, certo? Aqui ela tem o câmbio, então ela origina para fora o floema, para dentro o xilema. Você já tem que identificar, esse anel corresponde a este corte aqui, ó. Felogênio para fora, suber, para dentro, feloderma. Câmbio, ele vai originar xilema para dentro e floema para fora. Então aqui eu tenho o câmbio intrafascicular, o câmbio entre o vaso xilema e o floema. Bom, então esquematicamente o que vocês estudaram até agora juntamente comigo foi o tecido meristemático dos vegetais, que esse meristema primário originou a protoderma, o meristema fundamental ou procâmbio. Mas o meu protoderma também pode ser chamado de dermatogênio. E o que ele forma como tecido definitivo ou adulto? A epiderme e o suco, tá certo? Porém, o meristema fundamental, ele é chamado do que? De periblema. Então, o que ele vai originar? O parênquima, o colênquima, o esclerênquima. O parênquima de célula de preenchimento, colênquima e esclerênquima de sustentação. O procâmbio é aquela camada, aquele anel central de células meristemáticas, que também pode ser chamado de pleroma, que originou o xilema primário, o floema primário. E, portanto, entre o xilema e o floema tinha o câmbio, uma camada de células chamado de câmbio intrafascicular ou câmbio fascicular. Lembrando, portanto, que na raiz, a coifa, ela é formada por células, né, que seria as células de caliptrogênio. São as células precursoras da coifa.
Quando a planta cresce em extensão, que corresponde ao crescimento primário, aí ela vai sofrer o crescimento secundário. O que é o crescimento secundário? É quando o câmbio interfascicular, o câmbio que está aqui entre o xilema e o floema, vai originar células de xilema para dentro, células de floema para fora. E o felogênio, que é originado aqui dessas células parenquimáticas, que por sua vez eram de células também meristemáticas, origina o suber para fora e o feloderma. Tanto é que quando uma planta ela solta a casca, ela solta a epiderme e o suber junto, né? É o ritidoma, é a casca da planta. Bem, moçada, espero que vocês tenham compreendido. Voltem o vídeo se necessário for, quantas vezes vocês precisarem, certo?